Vamos orar, irmãos e irmãs, para que esse momento da escola sabatina, que é um momento especial, falando sobre as profecias, de Apocalipse. Apocalipse, as profecias estão se cumprindo, como sempre, A gente temos que observar o que está acontecendo com a natureza, com momentos políticos e pessoais da nossa nação. Estamos no tempo da volta de Cristo. Que coisa boa é saber isso, O WhatsApp não para de tocar, povo pedindo oração. Vamos orar aqui. Senhor, oramos para cada ser que está ouvindo esse vídeo no canal do YouTube, que o Senhor possa, meu Deus, transformar a vida desse ser humano. Nos ajuda, Senhor, a ter fé também, para que a gente possamos passar o Teu Evangelho eterno para aqueles que querem ouvir. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas. Aqui vamos começar a nossa escola sabatina do ano de 2019. Agradecemos por esse mais um ano que estamos entrando, certo? Pai, agradecemos. Abençoa, meu Deus, aqueles irmãos e irmãs. Abençoa o irmão Juscelio, Janucélio, aquele povo, meu Deus, Marcolino. Eita, amigo Marcos, que você esteja na bênção de Deus. Escreva aí no canal 100% Jesus aí, dá um link. Passa adiante aí a palavra de Deus, irmãos e irmãs. Não tenha medo, vá jogando. Os que vocês acharem os vídeos melhor, mais equilibrado. É que eu estou em momentos de teste com o canal 100% Jesus. Meus equipamentos ainda não são daqueles de ponta, mas vamos se ajeitando na fé e vamos chegar a um ponto que o canal vai ficar bacana. Entendeu, irmãos e irmãs? Eu acredito, viu? Vamos ter fé. E vamos agora começar mais uma escola sabatina. E assim agradeço o Senhor pelo dom de sabedoria. Então vamos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, começar mais uma escola sabatina do ano de 2019, a primeira do ano 2019. Agora, irmãos e irmãs, passamos os momentos de oração. Agora vamos começar nossa escola sabatina. O tema é o Evangelho de Patmos. Então, quer dizer, esse período aqui, o João, o servo de Deus, estava na ilha de Patmos para ser revelado o tempo do fim, e testifica também de Jesus, Então vamos ver aqui, irmãos, nos relatos aqui da palavra, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e aguardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, irmãos. Vamos estudar, a palavra. Aqui é o dia de sábado, Sábado, dia 29 de dezembro, que ainda pegou um pedaço do ano passado. Então vamos ler aqui, os comentários. As profecias do Apocalipse foram
revelado em visão. O apóstolo João. Então foi revelado ao apóstolo João. Há mais de 19 séculos durante seu exílio em uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, conhecido como Patmos. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, nós vamos ver aqui no Apocalipse capítulo 1, versículo 9, certo, irmãos? Vamos ver o que ele falou, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Agora, meu irmão, você tem que pegar aí a sua Bíblia e conferir. Então diz assim: eu, o João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição e no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Justamente, irmão, tinha que ficar um dos discípulos para encerrar este livro sagrado das profecias e mostrar que o Messias estava às portas. Então, irmãos e irmãs, vamos ter a consciência. Apocalipse é a revelação, né, de Jesus, né, ao seu servo João. Vamos lá, continuando o nosso procedimento. E em Apocalipse capítulo 1, verso 3, fala assim, ó, né? Olha, Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que lêem, e bem-aventurados os que ouvem a palavra desta profecia e aguardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Está vendo aí, irmãos? O tempo está próximo. Vamos começar aqui a ler a escola sabatina. Vamos aqui. Pronunciada uma bênção aos que leem, ouvem e obedecem ao ensino desse livro. Compare com Lucas capítulo 6 e o versículo 47 e 48. Comparamos aqui com Lucas. Lucas, aqui capítulo 6 de Lucas. Vamos para o versículo 26 e 26 não, rapaz, 47 e 48. Lucas 47, 48. Vamos aqui. Diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei. E quem é semelhante? E semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs alicerce sobre a rocha, e vindo o enchente, bateu com ímpeto e torrentes naquela casa, e não pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Então, irmãos e irmãs, temos que edificar a nossa fé, a nossa casa, né? Então vamos lá, continuando aqui o procedimento.
Esse versículo se refere à congregação remida na igreja para ouvir a mensagem. No entanto, a bênção não é prometida somente aos que leem ou ouvem, mas também aos que obedecem. As palavras do livro Apocalipse capítulo 22. Vamos em Apocalipse 22, versículo 7. Apocalipse 22. Aí o verso 7 diz assim, diz assim: eis que cedo vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, ele promete a vinda, certo? E promete que a gente, se obedecer a essa palavra, nós seremos vencedores, né? Seremos vencedores, obedientes, né? Então, passando adiante aqui, mais na frente, diz assim: as profecias de Apocalipse são uma expressão do cuidado de Deus para com o seu povo. Ele nos mostra a brevidade de fragilidade da vida, salvação em Jesus, o nosso chamado para propagar o Evangelho. A profecia bíblica são como uma lâmpada que brilha em lugar escuro. Aí vem 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, vamos aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo. 1 Pedro, não, 2 Pedro, perdão aí, gente, aí do canal YouTube. 2 Pedro, capítulo 1, né? 2 Pedro, vem aqui. E capítulo 1, versículo 19, certo? Olha o que fala aqui na palavra. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis estar alertos, como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e as estrelas da alva suja em vossos corações. Palavra de Deus aqui, né? Continuando aqui no nosso estudo da Escola Sabatina, lendo aqui a lição, diz assim: elas têm o objetivo de orientar a nossa vida. Hoje é dar esperança para o futuro. Precisamos desse guia profético até a vinda de Cristo e o estabelecimento do eterno reino de Deus. Vamos lá. Agora vamos para o dia de domingo, viu, irmãos e irmãs? A lição. Dia de domingo, dia 30 de dezembro, né? Domingo, dia 30 de dezembro, o tema é o título do livro. Qual o título do livro? Então vamos lá, irmãos, vamos ver. A primeira pergunta, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 2, qual é o significado do estilo complemento do livro, tendo como base o título sobre quem
realmente fala o livro, né? Então vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 1, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 e 2, diz assim: é revelação de Jesus Cristo em Deus, e lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, enviando-as pelo seu anjo. As notificou o seu servo João. Versículo 2 diz assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto viu, né? Palavra de Deus. Vamos aqui, continuando nossos estudos para frente. O texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, enviando-as pelo seu anjo, e notificou ao seu servo João, certo? Declara o título do livro, Revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação vem do termo grego Orstite, Apocalipse, que significa descobrir ou revelar. O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, e tanto da parte dele quanto sobre ele, embora tenha vida de Deus por meio de Jesus Cristo. Veja Apocalipse capítulo 22, né? Capítulo 22 de Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 22 de Apocalipse, né? E vamos ler capítulo 22 de Apocalipse, o versículo 16. Veja que o versículo 16 o que fala: meu irmão e minha irmã que está ouvindo o canal 100% Jesus, passe adiante essa palavra, a palavra de Deus, certo? Vamos lá, diz assim, ó, versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor da igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecendo as estrelas da manhã. Veja aí, viu? Conhecendo, né, velho? Então vamos aqui. O livro testifica que Jesus também é o foco de do seu conteúdo. Apocalipse e sua autorrevelação para o seu povo, uma expressão do seu cuidado para com ele, né? Jesus é a figura central de Apocalipse. O livro começa e termina com ele. Então, Apocalipse capítulo 1, do versículo 5 a 8. Aí vem Apocalipse capítulo 22, do versículo 12 ao 16. Confira aí na tua palavra, irmãos e irmãs. Deixamos que Daniel fale o Apocalipse e digam a verdade, mas seja qual for o assunto apresentado, ele vai a Jesus como centro de toda a esperança, raiz e geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Ellen White, testemunho para ministro
obreiro evangélico. A página 118 fala sobre isso. Além disso, o Jesus de Apocalipse é o Jesus dos 4 evangelhos. É o Jesus dos 4 evangelhos. O Apocalipse dá continuidade à descrição de Jesus, de sua obra, a salvação, em favor do seu povo, conforme primeiramente retratada nos evangelhos. O livro de Apocalipse concentra em diferentes aspectos de sua exigência, ministério. Essencialmente, ele começa onde o evangelho termina, como a ressurreição de Jesus e sua ascensão ao céu, juntamente com as epístolas ao Hebreus. O Apocalipse enfatiza ministério celestial de Jesus. Ele mostra que após a sua ascensão, Cristo foi passado em seu ministério real e sacerdotal no santuário celeste. Sem Apocalipse ou livro de Hebreus, seria muito limitado o nosso conhecimento do ministério sumo sacerdotal de Cristo no céu, em favor do seu povo. No entanto, além do livro de Hebreu, o livro de Apocalipse nos apresenta uma perspectiva singular do ministério de Jesus Cristo em nosso povo, em nosso favor. Sim. Vamos continuando aqui nosso estudo da escola sabatina. Agora nós vamos para a segunda-feira, irmãos e irmãs. Na segunda-feira nós temos aqui um tema assim, o propósito do livro. Qual o propósito de Apocalipse para nós? Revelar as coisas que há de vir, né? Mas vamos aqui ler o nosso livro, né? O livro do Apocalipse também nos declara que seu propósito é revelar eventos futuros, né? Apocalipse 1, versículo 1, né? A partir da época em que o próprio livro foi escrito, qualquer pessoa familiarizada com o Apocalipse notará que a predição do Evangelho tenha ele já sido cumprido, pelo menos de nossas perspectiva hoje, ou seja, eles eventos ainda futuro ocupam a maior parte do conteúdo do livro. O objetivo principal da profecia bíblica é assegurar-nos que independentemente dos acontecimentos futuros, Deus está no controle. Apocalipse faz exatamente isso. Ele nos dá a certeza que Jesus Cristo tem estado em seu povo durante toda a história do mundo e em meio aos aterradores eventos finais. Consequentemente, as profecias de Apocalipse também têm 2 propósitos práticos: ensinar-nos a viver hoje e nos preparar para o futuro, né?
A pergunta número 2 está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Por que algumas coisas não são reveladas a nós? Qual é a propósito das coisas reveladas? Veja também em Apocalipse capítulo 2, versículo 27. Então diz assim: eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Porém, pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que ponhamos em prática todas as palavras deste livro ou desta lei. Irmãos e irmãs, a profecia do Apocalipse relaciona ao tempo do fim. Não são reveladas para satisfazer a nossa obsessiva curiosidade. Quando ao futuro, o livro revela somente aspecto do futuro importante. Os nossos conhecimentos, eles são revelados para nos impressionar em relação à seriedade de que ocorrerá ao fim, de que possamos perceber a nossa dependência de Deus e, nessa dependência, obedecer a Ele. Durante os séculos, especulações e sensacionalismo em escolha sensacionalismo em escala ainda maior acompanharam muitos o ensino acerca do evento do tempo do fim. Fortunas foram feitas com aquele que, prevendo o fim imediato, alarmaram pessoas para que dessem dinheiro ao seu ministério, pois o fim está próximo. Porém, em cada uma dessas ocasiões, o fim não veio e as pessoas ficaram desiludidas e desencorajadas, como ocorre com todas as coisas boas que Deus nos deu. As profecias também podem ser mal utilizadas e mal interpretadas. Irmãos, vamos para a parte de terça-feira, dia 1º de janeiro, terça-feira, né? Terça-feira diz assim, o tema de terça diz assim: a linguagem simbólica do Apocalipse, né? Pergunta 3. As visões de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, Daniel capítulo 7, do versículo 1 ao 3, Ezequiel do capítulo 1, do versículo 1 a 14, tem em comum. Assim, na alternativa correta, eles falam de 4 animais, eles têm uma linguagem simbólica. Essa é a palavra correta, linguagem simbólica. Está na B, viu, irmão? Marque a B, a sua lição aí. Então vamos ler aqui, relatos aqui da Escola Sabatina. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que é a revelação, também declara-se: ele enviou o seu anjo para torná-los conhecidos, o seu servo João. O servo João.
encontramos aqui uma expressão muito importante no livro. As frases tornam-se conhecida e uma tradução da palavra grega semiano, que significa mostrar por sinais simbólicos. Essa palavra é usada na tradução grega do Antigo Testamento e a Septuaginta, a qual Daniel explicou ao rei Nabucodonosor que pela estátua feita de ouro, prata, bronze e ferro, Deus fez saber ao rei o que haveria de ser futuramente, né? Então, em Daniel capítulo 2, versículo 45, vocês olhem aí nas escrituras e confiram, né? Ao empregar a mesma palavra, João declarou que as cenas e os eventos de Apocalipse foram mostrados, e ele em visão por meio de apresentação simbólica, guiando pelo Espírito Santo. João registrou fielmente essas apresentações simbólicas conforme as tinham observado nas visões. Apocalipse capítulo 1, versículo 2. Confira na sua Bíblia, irmão. Então vamos aqui. Portanto, a linguagem da profecia do Apocalipse, em sua maioria, não deve ser interpretada literalmente. Veio de regras, leituras da Bíblia pressupõem uma compreensão literal do texto, a menos que o texto apontem para um simbolismo pretendido, mas quando lemos o Apocalipse, precisamos interpretá-lo simbolicamente, ao menos que o texto aponte para um significado literal. Embora a cena, os eventos preditos sejam reais, eles geralmente eram expressados em linguagem simbólica. Ter em mente que o caráter do Apocalipse é que grande parte simbólica de símbolo, né, simbólica, nos protegerá contra as distorção de mensagens proféticas. Em termos determinar os significados símbolos. Empregando o livro, devemos ter cuidado para não impor o texto um significado que ressalte de imaginação humana ou de significado atuais desses símbolos. Em vez disso, devemos ir à Bíblia e aos símbolos encontrados em sua página para compreender os símbolos do Apocalipse. Na verdade, é tentar desvendar o significado deste símbolo. Devemos lembrar que a maioria deles foi tirado do Antigo Testamento. Ao retratar o futuro na linguagem do passado, Deus quis imprimir em nossa mente
que seu ato de salvação no futuro serão muito semelhantes aos seus atos, né? De salvação no passado que ele fez pelo seu povo, e passando fora por ele novamente no futuro, ao tentar decodificar os símbolos, imagens do Apocalipse. Devemos começar prestando atenção ao Antigo Testamento. Irmãos, nós vamos agora para a lição, vamos para o dia de quarta-feira do nosso estudo, o ensino do nosso estudo da quarta-feira, falando sobre a divindade, a divindade santa. Então vamos aqui nos relatos da escola sabatina, O Apocalipse começa com uma saudação semelhante à saudação encontrada nas cartas de Paulo. O livro foi evidentemente enviado em forma de carta a 7 igrejas na Ásia, nomes nos dias de João. Veja, Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Repare aí, meu irmão, na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. No entanto, o Apocalipse não foi escrito apenas para essas igrejas mas para todas as gerações cristãs ao longo da história, Ao longo da história. Então vamos aqui na pergunta 4. Leia Apocalipse capítulo 1, do versículo 4 ao 5, Romanos capítulo 1, versículo 7. Qual saudação comum encontramos em ambos os textos? Da parte que vem quem a saudação foi dada, assim ali verdadeiro para verdadeiro e falso para falso. Graça e paz da parte de Deus verdadeiro, irmãos. Felicidade e prosperidade da parte de Paulo. Falso, pode ter sido isso. Continuando aqui os relatos de quarta-feira, dia 2 de janeiro. No canal 100% Jesus. Passe adiante, irmão, para que as pessoas possam entender a escola sabatina de 2019. Vamos lá, continuando aí, filho. Ambos os textos apresentam uma saudação, epístola, graças a paz e a vós outros. Essa expressão consiste na saudação grega, kairit, graças, e na saudação hebraica, sholim, paz, bem-estar, como podemos ver a partir desses textos. Doadores da graça e da paz são as 3 pessoas da divindade. Deus Pai, identificando com aquele que é, Ele era, que era e que há de vir, Veja em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, vocês confiram aí nas suas escrituras. E Apocalipse capítulo 4, versículo 8, confira também na sua escritura. Isso se refere ao nome divino. Eu sou o que sou. Então você vai em Êxodo capítulo 3, versículo 14, fala que Moisés estava
subindo o monte, viu a sarça ardente, e ele disse, e Deus disse: eu sou o que sou, mas tira-se as sandálias dos pés, que o canto que você está aqui é santo, irmão, é santo. Então, rapidamente Moisés tirou as sandálias do pé. Então vamos continuando aqui o relato, uma referência à existência eterna de Deus, né? O Espírito Santo, referido como os 7 Espíritos, compara-se com Apocalipse capítulo 4, versículo 5 e Apocalipse capítulo 5, versículo 6. 7 é o número da plenitude. Os 7 Espíritos indica que o Espírito Santo estava atuando em todas as 7 igrejas. Essas imagens se referem ao onipresença do Espírito Santo e a sua constante atuação entre o povo de Deus através da história, dilatando o cumprir da vocação. Jesus identificando por 3 títulos o fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, ele se refere à sua morte na cruz, à sua ressurreição e a seu reino no céu. João declarou o que Jesus fez: ele nos ama e em seu sangue nos levou dos mortos, né? Dos mortos, dos nossos pecados, nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, Apocalipse capítulo 1, versículo 6, versículo 5 e 6, viu, meu irmão? Confira aí na sua Bíblia. No original grego, a expressão nos ama, se refere-se ao amor constante de Cristo, que envolve o passado, presente e o futuro. Aquele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. No grego, o verbo libertar se refere-se a um ato completado no passado. Quando Jesus morreu na cruz, ele proveu uma completa e perfeita expiação pelos nossos pecados. Vendo aí, irmãos, foi perfeito, né? Perfeito. Então vamos aqui para a quinta-feira, dia 3 de janeiro, que é o dia de hoje. Quinta-feira, dia 3 de janeiro, nós temos aqui como tema assim, ó, a nota tônica do Apocalipse. A nota tônica do Apocalipse. Então vamos aqui aos relatos da escola sabatina. A conclusão do longo do Apocalipse indica o verdadeiro foco de todos os livros e retorno de Jesus em poder e glória e promessa de vida de Cristo retiradas 3 vezes a conclusão do livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 7 e versículo 12, versículo 20. A pergunta 5 diz assim: leia Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8.
O estilo das palavras desse texto, derivado de vários textos proféticos, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, Zacarias capítulo 12, versículo 10, Mateus capítulo 24, versículo 30, o que essas passagens revelam sobre a certeza segunda vinda de Cristo. Cristo vai voltar, irmãos. Então vamos nos preparar, porque não vai brincadeira não, viu? Vai ser forte esse momento, um momento muito aí de força, de fé, muita concentração. Então vamos lá. Continuando o nosso estudo aqui, né, da profecias, né? Apocalipse. No Apocalipse, a segunda vinda de Cristo é o ponto final rumo ao qual a história se dirige. Esse evento marcará em conclusão a história do mundo e o início do reino eterno de Deus, bem como a libertação de todo o mal, angústia, dor e morte, como no restante do Novo Testamento. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, aponta-se para a vinda literal e pessoal de Cristo, em majestade e glória todo ser humano vivo, incluindo aqueles que ultrapassaram, testemunhar a sua vinda. Essa palavra indica que uma ressurreição especial de certas pessoas antes do retorno de Cristo, e o incluiu os que o crucificaram com sua vida. Jesus trará libertação aos que o guardam. No entanto, ele trará também juízo aos que rejeitaram a sua misericórdia e o seu amor. A certeza da vinda de Cristo é conformidade com a palavra, certamente. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a palavra certamente é a tradução do termo grego amém, e uma expressão hebraica com sentido de confirmação. Juntas, essas duas palavras expressam certas, elas também encerram o livro com duas afirmações semelhantes. Veja Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Mais dos 18 séculos se passaram desde que o Salvador prometeu voltar ao longo dos séculos. Sua palavra tem enchido de ânimo o coração dos seus fiéis. A promessa ainda não foi cumprida. A voz do ador da vida ainda não chamou o santo adormecido de sua sepultura, mas nem por isso deixa de segurar a palavra proferir, e em seu tempo Deus cumprirá sua palavra. Ficaremos afadigados hoje. Devemos perder nossa fé, estendendo tão perto do mundo eterno. Alguns dirão que a cidade ainda
está muito longe. Não, um pouco, mas veremos o Rei em sua beleza, um pouco mais, e ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, e pouco mais ele nos apresentará com exaltação, imaculados diante de sua glória. Elias. Então, Ellen White, Tiago White, 13 de novembro de 1913. Vamos agora, irmãos e irmãs, recapitulação de todo o nosso estudo da palavra. Então vamos para sexta-feira, dia 4, que é amanhã, né? Sexta-feira, dia 4, amanhã, né? Diz assim, estudo adicional. Leia o Apocalipse e o estudo dos livros de Daniel. O Apocalipse é um livro testemunho para ministro e obreiro, o evangélicos, o Ellen White, é a página 112 a 119. Essa revelação foi dada para orientação e conforto da igreja através da dispensação cristã. Uma revelação é algo que foi desvendado o próprio Santo Senhor revelou aos seus servos um mistério contidos nesse livro e propõe que seja aberto os estudos de todos suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da terra, como foram os que viviam nos dias de João. Alguns das cenas descritas dessas profecias estão no passado e algumas estão agora acontecendo. Alguns apresentam o fim do grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu, e algumas revelações, triunfos e regozijos remidos na terra renovada, e ninguém pensa que por não poder explicar o significado de cada símbolos de Apocalipse seja inútil para essas pessoas estudar esses livros. Nunca tinham a tentativa de conhecer o significado da verdade que ele apresenta. Aquele que revelou esse ministério a João dará aos diligentes pesquisador da verdade, e um antegozo das coisas celestiais. Aqueles cujo coração estiver aberto à recepção da verdade serão capacitados a compreender seus ensinos, e lhes será garantido a bênção prometida aos que ouvem as palavras desta profecia e aguardam as coisas que nelas estão escritas. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Ellen White, Atos dos Apóstolos,
página 583 a 585. Confira esta escola sabatina de mais um dia do ano de 2019. Irmãos e irmãs, aqui estamos, agora vamos fazer oração final para terminar mais uma escola sabatina. Senhor amado Deus poderoso, nós vimos e entendemos a palavra do Senhor, a palavra de Deus, Apocalipse, Senhor, livro que foi testificado ao apóstolo João, que Jesus levou a ele à ilha de Patmos, para que lá ele pudesse ter as visões que nós poderíamos ter mais fé e ânimo para vencer as coisas da terra. Pai, abençoe, meu Deus, a cada pessoa que aqui se encontra nesse canal 100% Jesus, que a pessoa, meu Deus, possa se inscrever nesse canal de bênção. A escola sabatina está no ar, que o Senhor possa dar um jeito, Pai, na vida dessas pessoas, na minha também. Que o Senhor quebre todo esse mal que existe em mim, da depressão, da síndrome de pânico, dessa agonia e fadiga, Senhor. Abençoa-me, meu Deus, limpa a minha família e a mim, e purifica-me, Senhor, para que eu possa passar tua palavra adiante com poder e glória, meu Deus. Abençoa cada ser humano na face da terra, Senhor, especialmente aquelas pessoas que estão em hospitais, doentes de câncer, essas pessoas que estão aí, meu Deus, no mundo da rua, se drogando, Senhor, se matando, fazendo mal ao próximo. Que, Senhor, meu Deus, possa tocar nesse coração, que essas pessoas abandonem esse mal. Pai poderoso, Criador do céu e da terra, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna com o poder do Espírito Santo, e que seu Filho Jesus, o único Salvador, possa nos guiar, meu Deus, a aprender e ensinar, aprender, e nós aprender o Evangelho, meu Deus, e nos ensinar a ser cristão. Perdoa, Senhor, nossas dificuldades, pois nós somos limitados, nós somos fracos, precisamos do teu perdão, Senhor, para que possamos viver uma vida cristã em ordenança. Senhor, abençoa a cada ser humano, abençoa o canal 100% Jesus, que foi criado só para ti, Senhor. Abençoa também, meu Deus, o canal, o Correio do Seridó, do Paulo Júnior de Mossoró. Abençoa cada pessoa ali do Carrefour, Zona Sul de Natal. Abençoa as pessoas, meu Deus, que estão precisando ser libertas das coisas difíceis dessa vida. Senhor, nos ajuda a sair do desapego material e entrar no mundo espiritual contigo, Pai. Nos ajuda a vencer todas as guerras e fraquezas dos nossos dia a dia, Senhor. O grande conflito que existe dentro de cada ser humano, que o Senhor possa tomar de conta, e que a gente possa, meu Deus, crescer na fé e na esperança de um dia tudo isso passar e a glória do Senhor vir sobre nós, em nome, por amor de Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, nosso lar, nossa família. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs,
meus cunhados, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, minhas tias, meus tios, e abençoa cada ser humano na face da terra. Em nome, por amor de Cristo Jesus, assim eu te peço. Amém e graças a Deus. E assim fica a mensagem da escola sabatina para cada um de nós, ao vivo, do canal 100% Jesus. Amém?